nossos corações. Que o Senhor traga a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sendo realizada em nossas vidas, para que nós mesmos apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora nós te pedimos, Espírito Santo, que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele toda a verdade, ajuda-nos. E ajuda especialmente a mim a transmitir a Tua palavra hoje, pelo Teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a tomar a sua Bíblia agora e abri-la na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira parte do versículo de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora venha comigo a Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 14. Hebreus 12, versículo de número 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ainda dentro disso, nós leiamos o que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, do versículo de número 14 ao versículo de número 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Não vos amoldeis. É quase um eco do que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sede santos. Assim como a Bíblia também nos diz, e nos disse Jesus, em Mateus 5:48, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E o apóstolo Paulo ainda nos diz, em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nosso tema nesta noite é sobre santidade, sobre vida em santidade. Tessalonicenses é uma epístola em que o apóstolo Paulo
trata de assuntos concernentes à volta do Senhor Jesus. E em Tessalonicenses, ele revela a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Ele voltará, o Senhor Santo, que Isaías, tendo visto, como está em capítulo 6 do profeta Isaías, vendo o profeta a glória de Deus, vendo a presença do Senhor enchendo toda a casa, viu os serafins e estes cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando João é levado aos céus em visão e enxerga a glória do Senhor, o seu trono, e os serafins ao seu redor, cantando, e diziam eles a mesma expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo, ele é absolutamente santo, e ele exigirá de nós santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O nosso entendimento doutrinário, especialmente referente ao entendimento escatológico, influenciará tremendamente as nossas vidas, o comportamento de nossas vidas. A santidade da igreja é essencial para a noiva de Cristo, que deve se apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. É assim que esta igreja precisa se apresentar, santa e irrepreensível. E para que a igreja seja assim, é imprescindível o arrependimento. Logo, eu poderia afirmar que o arrependimento precede o arrebatamento. Pois é essa igreja pura, santa, sem mácula, sem ruga, gloriosa, que se encontrará nos ares com o Senhor. Precisamos mais de arrependimento e menos de desculpas. Desculpas são meras justificativas de nossos erros. Mas o arrependimento gera conversão, mudança, transformação. Alguns chegam até em nossos dias a usar a graça de Deus, ou mesmo a certeza, a convicção do perdão divino como uma desculpa para pecarem. Como uma desculpa, dizendo: Deus entende, Deus me perdoará. Temos que compreender algo. Eu quero dizer algo que o Espírito Santo tem colocado como carga no meu coração. Entenda algo sobre a graça de Deus, sobre a obra da salvação, que é uma obra de regeneração, que é uma obra de justificação e de santificação. Entenda algo sobre a graça de Deus. A graça nos foi dada não apenas
para sermos salvos, como também para sermos santos. A mesma graça que me salva é a mesma graça que me santifica. Se somos salvos, precisamos desenvolver a nossa salvação, viver santificação, ser santo e prosseguir se santificando no Senhor. Um dos grandes problemas do pecado é que ele cresce, e não somente cresce, como se multiplica. Ele não permanece igual. O pecado se desenvolve e gera outros pecados. Há alguns que pensam que será apenas uma vez, mas em se tratando de pecado, jamais é apenas uma vez, é a primeira vez. É a primeira vez. Logo virá outras vezes. Logo chegarão outros pecados. Então, devemos enfrentar isto, resistir ao inimigo, resistir a toda esta inclinação da carne, e precisamos da graça divina, precisamos do favor de Deus, precisamos do auxílio, do poder do Espírito Santo para, sendo salvos, sermos santos. Em nossos dias, se fala muito de atos proféticos para, entre outras coisas, redimir a terra. Como gostaríamos que a nossa terra fosse redimida, fosse restaurada, fosse transformada. Como gostaríamos que tudo isto acontecesse. Eu não sou contra atos proféticos, muito menos atos de fé. Embora eu creia plenamente em atos e atitudes de fé, porque se algo é feito com fé, é certo que isto acontecerá. É certo que um efeito chegará. É certo que a fé trará, inclusive, à existência o que não existe. No entanto, penso que para cada ato redentivo deve ser este mesmo precedido de nossa parte por um verdadeiro arrependimento. Produzir antes frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Isso porque Deus sarará a nossa terra, não pelos nossos ritualismos, e sim através do nosso arrependimento. A Bíblia nos diz, no segundo livro dos Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7 e versículo de número 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Até penso que muito mais importantes são os atos de justiça dos frutos dignos de arrependimento do que alguns supostos atos proféticos, não anulando de forma alguma a validade dos mesmos, mas crendo no que o profeta Isaías mesmo nos fala, no capítulo de número 58, nesse texto que fala do verdadeiro jejum, que o verdadeiro jejum era desviar o olhar que julga, o dedo que aponta, desfazendo as ataduras da servidão, repartindo o pão com os famintos, recolhendo o pobre, cobrindo o nu, abrindo a nossa alma ao faminto e ao aflito, entre outras coisas. Ou, em outras palavras, é agir com misericórdia, com compaixão, sendo bondoso para com as pessoas. De nada nos adianta jejuar e não praticar essas obras de compaixão, essas obras de misericórdia. De nada nos adianta ritos sem atos de justiça. Eu ainda me preocupo com aqueles que até de forma sincera, em sua indignação, oram, clamam por juízo divino, se esquecendo de uma coisa, que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Fazendo, por vezes, algo semelhante ao que fizeram João e Tiago, que Jesus os chamou de Boanerges, filhos do trovão, porque esses indignados com os samaritanos falaram: Senhor, queres que mandemos vir fogo dos céus? Nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse a ele: vós não sabeis de que espírito sois. Esse não pode ser o nosso espírito. Temos que seguir o exemplo, ser imitadores de Cristo. O exemplo de Jesus Cristo que chorava por Jerusalém. Nós necessitamos chorar pela nossa Jerusalém, pela nossa cidade. E como o publicano na parábola do fariseu e publicano, que batia as mãos no peito, que não ousava elevar os olhos ao céu, mas dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou um pecador. Sabe, quando nós não cuidamos dos nossos próprios pecados, infelizmente começamos a cuidar dos pecados alheios. Quando nós não estamos olhando para os nossos próprios pecados e nos julgando a nós mesmos, infelizmente estamos olhando para os pecados alheios e julgando a outros. Mas, como disse Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas uma vez quando julgamos aos outros, somos disciplinados para não sermos condenados. Por isso, nós devemos procurar ter esse coração contrito, quebrantado,
um espírito contrito, um coração quebrantado, que é de grande valor diante do Senhor. Como vimos na palavra do Senhor, nos é dito que a mudança, a cura da nossa terra, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, do nosso Brasil, passa pelo arrependimento, pela conversão nossa, do povo cujo Deus é o Senhor, o povo que se chama pelo seu nome. A mudança da nossa terra depende, portanto, da nossa mudança. Se mudarmos, se nos arrependermos, se nos santificarmos, tudo muda. Se mudarmos, tudo muda. E se isso nos parece algo impossível, lembremos-nos do que nos disse o Senhor, que para os homens há coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Jesus, quando caminhou entre nós, mudou radicalmente as condições, a realidade das pessoas, de diversas pessoas, curando os enfermos, limpando os leprosos, libertando os endemoniados, além de ressuscitar os mortos. Tudo isto de uma forma imediata e total. Ele ainda é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele fez, ele está fazendo e ele fará, mudando radicalmente as vidas, curando, sarando a nossa terra. Quando os céus se fecham, a terra enferma, a terra adoece e seca. Mas quando os céus se abrem, a terra é sarada, ela é curada e ela vem a encher-se de vida e frutificar. O apóstolo Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Venha comigo a Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2 e versículo 9. Veja o que está escrito: porquanto nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, toda a plenitude de Deus. Essa palavra plenitude é uma palavra grega chamada plerona. Plerona é algo mais do que um enchimento, é um transbordamento. Isso é uma plenitude, é uma totalidade transbordante, completo, mas não completo até encher,
mas completo, num mover ininterrupto, incessante, a plerona, a plenitude. Mas se nós vamos ao versículo de número 10, encontraremos, em continuação a essa afirmação paulina, também nele, Jesus, está toda a plenitude, e também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestades. Veja, nele Jesus habita toda a plerona, a plenitude de Deus. E nele também somos aperfeiçoados. Quando vamos ao grego, essa palavra aperfeiçoadas é a palavra pepleronenoi, que vem da palavra plerona. Ou seja, eu poderia dizer de uma forma quase, vamos dizer, grosseira, aperfeiçoados por meio dessa plenitude do Senhor. Logo, somos aperfeiçoados quando recebemos em nossas vidas a plenitude de Deus, que plenamente atua em nós. A plenitude da sua pessoa, a plenitude da sua presença. Eu diria, inventando uma palavra agora, e por favor não me leve a mal, eu diria que somos literalmente plenificados. Plenificados. Aperfeiçoados, edificados, santificados pela plenitude de Deus, plenificados, sendo a plenitude de Deus que nos aperfeiçoa. O que isso significa? Significa dizer que quanto mais de Deus houver em nós, tanto menos do mundo haverá em nós. Essa é uma frase que o grande Spurgeon dizia: quanto mais dos céus temos em nós, menos da terra existirá em nós. Quanto mais de Deus houver em nós, tanto menos do mundo, da carne, do pecado, haverá em nós. Quanto mais de Deus tivermos em nós, tanto mais santos seremos em Deus. Eu já disse uma vez, e eu quero dizer de novo, o como a obra de santificação é importante em nossas vidas. E nesses dias que vivemos, nesses dias em que estamos vivendo, que tantos reconhecem os sinais da vinda de Jesus, se torna urgente nos santificarmos, fugirmos de toda imoralidade, enfrentarmos toda a nossa
inclinação carnal maligna, nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo. E então, o diabo fugirá de nós. Nós precisamos, meus amados irmãos, se cremos realmente que breve virá o Senhor, de sermos como noiva que se atavia, que se prepara para o seu noivo. Como eu disse, sem ruga, sem mácula, santa, gloriosa, irrepreensível. Nós precisamos, de fato, começar a preparar a noiva de Cristo, para que esta noiva, todos nós, nos apresentemos como igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe, me chama a atenção, não sem mácula, não o fato de ser gloriosa, mas o fato de não ter ruga. Uma igreja sem ruga é uma igreja que evidencia a aparência jovem. Ruga em si não é um defeito. Rugas em si não são feridas. Rugas em si são apenas a evidência do envelhecimento, da passagem do tempo. O que significaria isto? Que é uma igreja que rejuvenesce, que remoça, que é uma igreja que se renova. Falando a respeito de nossas vidas e dos atos pecaminosos nossos e a vida errônea nossa, diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um movimento de renovo, há um movimento, agora eu direi, de avivamento, e isso também com santificação. Com santificação. Quando eu penso nisto, eu penso justamente no que aconteceu com Abraão e com Sara. Eu disse que Cristo, quando caminhou entre nós, mudou radicalmente as condições das pessoas, dos corpos delas. Porque veja bem, ele curou os enfermos, tirou a sua condição de enfermidade, injetou-lhes saúde, limpou os leprosos, libertou os cativos, oprimidos, perturbados, endemoniados, ressuscitou mortos, como Lázaro, com o corpo já em estado de apodrecimento, e que mudou radicalmente o seu estado porque ressuscitou. Ele mudou a condição daqueles corpos de uma forma imediata, radical, completa, total. Como fez na condição dos corpos de Abraão e de Sara,
Porque Deus, que é fiel para cumprir todas as suas promessas, visita a Abraão e a Sara e lhe diz: daqui a 1 ano eu volto e Sara terá nas mãos um filho. E Abraão já tinha o seu corpo amortecido e Sara já não tinha os costumes das mulheres. Isso quer dizer que Abraão nem Sara tinham mais condições nem de gerar, nem de gestar, nem mesmo de dar à luz, e muito menos de criar um filho. Eles não tinham essas condições, fisicamente eles não tinham, os seus corpos não tinham. E então, Abraão recebe essa promessa e crê. E ele e Sara seguem sua vida. E caminhando por terra de gente, gentia, estrangeira. Ora, disse Abraão a Sara: tu és mulher de extrema formosura. Os homens dessa terra hão de vê-la e desejá-la e me matarão. Diga que é minha irmã. O interessante é que Sara, nesta ocasião, tinha 90 anos. 90 anos de idade, e Abraão dizia a Sara: tu és mulher de extrema formosura. De extrema formosura. Podiam ser os olhos de Abraão. Realmente Abraão era o pai da fé. Podiam ser apenas os olhos de Abraão que viam Sara tão formosa. Mas a Bíblia diz que os homens da terra viram Sara. E até o rei da terra viu a Sara. E viu extremamente formosa. E quis ficar com Sara. Meus amados, isso nos leva a uma suposição, não a uma afirmação, mas uma suposição de que Deus não apenas abençoou o ventre, mas abençoou todo o corpo de Sara. Alguns rabinos dizem que Sara rejuvenesceu. Nós podemos imaginar Sara penteando os seus cabelos e, de repente, a coloração de seus cabelos voltar, não mais grisalhos ou brancos, mas voltar à cor. Olhar o seu tônus muscular e o seu corpo novamente enrijecer-se, fortalecer-se. Suas rugas desaparecendo. Sara rejuvenescendo. Isso seria um milagre extraordinário. E eu suponho que algo semelhante Deus fez a Abraão, porque ambos ainda viveram muitos anos depois disto. De modo que Deus lhes restaurou o vigor. Isto é a bênção da renovação. E o Deus que pode renovar assim o físico, pode renovar assim também o corpo da igreja, o corpo espiritual, o corpo de Cristo, o corpo da noiva. Ele pode trazer que este corpo, mesmo com toda a experiência, mesmo com toda a vivência,
mesmo com toda maturidade, seja este corpo renovado, rejuvenescido. Por isso, é esse corpo extraordinário, a noiva de Cristo, ataviada, gloriosa, se apresentando a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Viver esta plenitude de Deus, esta plerona, a plenitude da presença de Deus. E eu volto a dizer, quanto mais de Deus houver em nós, tanto menos do mundo haverá em nós. Talvez você diga agora, mas você não sabe o quanto eu gastei, enquanto eu desperdicei, e estou já esgotado, já estou eu envelhecido, enrugado, já vivo eu aquelas outras coisas semelhantes que podem ser pior do que manchas, do que máculas, do que rugas. Tenho cicatrizes, tenho defeitos, tenho mutilações. Essas são algumas coisas semelhantes e até piores. Mas deixe-me dizer uma coisa. O mesmo Cristo que mudou radicalmente as condições daquelas vidas é o Cristo agora que pode mudar radicalmente a condição da tua vida, não importando quão mutilada, quão destruída, quão esgotada, quão desperdiçada ela pode ter sido. Ele pode e Ele fará uma plena restauração na sua vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele nos dá a bênção de uma segunda chance, de um novo nascimento. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E se você deseja que hoje Ele tire as rugas da vida, as manchas, as máculas, as cicatrizes, as mutilações, Ele pode e Ele fará isto na sua vida. E se você deseja, basta apenas dizer a Ele sim. Vem, Jesus, à minha vida. Vem, Jesus, ao meu viver. Vem, Jesus, porque eu quero fazer parte dessa igreja gloriosa. Eu quero fazer parte dessa igreja que há de se encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Eu não quero ficar para trás. Eu não quero ser esquecido. Eu não quero ouvir, eu jamais te conheci. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser de Cristo. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, basta abrir o seu coração agora para Ele e fazer esta oração comigo.
Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida, restaura este santuário do Espírito que sou eu, que se encontra em ruínas, mas tu restaurarás as ruínas. Então, se estou arruinado, restaura-me, reedifica-me, reconstrói minha vida e todo o meu viver. Eu aceito a Jesus na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Agora que você aceitou a Jesus, agora que você está com Ele, busque também estar na igreja. Ele está em você. Cristo está na sua vida, está no teu corpo. O Espírito Santo enche a sua vida, ilumina todo o seu ser. Esteja você também no corpo de Cristo. Venha para a comunhão da igreja de Cristo. Eu te convido a estar na comunhão com Cristo e com os seus, a ser pastoreado pelo bom pastor, a pertencer ao rebanho de Cristo. Seja bem-vindo à família de Deus. Mas eu ainda gostaria de orar com todo aquele que invoca o nome do Senhor, com todo aquele que se chama pelo nome do Senhor, que tem a ousadia de chamá-lo de Pai, o direito adquirido, nos dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, que nos fez pelo seu sacrifício salvos, libertos, transformados, nos fez filhos de Deus. E a vontade do Pai é esta, a nossa santificação. E então eu quero te convidar a viver a plerona de Deus, a plenitude, a obra de santificação que só o Espírito pode fazer. De glória em glória, de vitória em vitória, sendo nós mesmos transformados à imagem e semelhança de Jesus, como pelo Senhor, o Espírito. Aquilo que eu brinquei aqui, dizendo na plenitude, aperfeiçoados, plenificados, entre aspas, plenamente transformados, para que sejamos o quê? Uma igreja gloriosa, para termos mais de Deus e menos do mundo. Lembre-se mais uma vez do que Spurgeon dizia: quanto mais do céu há em nós, menos da terra há em nós. Quanto mais nós almejamos as coisas do céu, menos desejamos as coisas da terra. Que haja em nós um espírito, um desejo de se santificar e seguir santificando-se, consagrando-se cada vez mais ao Senhor. E se você foi tocado por essa palavra e deseja, como eu,
se devotar, se entregar plenamente ao Senhor, para, como igreja, nos apresentarmos uma igreja gloriosa, uma igreja, como eu disse, e está escrito, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Sede santos e sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus querido, nós nos entregamos aqui, pelas misericórdias de Jesus, apresentamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não nos conformamos com este século, com este mundo. Não nos tomamos o molde, nos amoldando às paixões da carne, mas transformando-nos pelo teu poder, pela tua plenitude, pela tua presença em nós, pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a agradável, qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, uma vontade boa, uma vontade agradável e uma vontade perfeita, a vontade de Deus, que é o quê? A nossa santificação. Que vivamos essa boa santificação, esta agradável santificação, esta perfeita santificação, de modo que nos apresentemos como igreja gloriosa e irrepreensível diante do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É nosso desejo nos reunirmos o mais breve possível de novo com os nossos cultos presenciais. Para tal, teremos que terminar todas as obras no ambiente de culto, no salão de reuniões, e instalar o som, fazer toda a instalação do material para filmagem, porque continuaremos com a transmissão via internet dos nossos cultos. Ou seja, as lives não deixarão de existir. Elas vieram para ficar. E nós estaremos, assim, transmitindo. Mas queremos lembrar que iremos fazer todas essas coisas com toda a prudência, com temor e tremor no coração diante do Senhor, não tentando ao nosso Deus, mas seguindo todos os protocolos sanitários de segurança, teremos as nossas reuniões. Ainda como pastores, queremos lembrar aos da igreja que essa pandemia todavia está presente. Algumas pessoas
Parece que estão tratando como se já não tivesse o vírus. Ele está aí. Há pessoas se contaminando, há algumas que estão sem sintomas, mas outras estão gravemente enfermas. De modo que, por amor a você mesmo, aos seus e a todos, sigam os protocolos de segurança. Lavem sempre as mãos, mantenham a higiene, usem quando necessário o álcool gel. Sempre que tiver que sair, use máscara e tenha aqueles princípios de educação. Sabedores que não podemos nos abraçar como antes nos abraçávamos ou nos beijar, que temos que manter um distanciamento social. Oremos para que logo venha esta vacina. E aqui abro um parênteses, estamos orando a Deus, pedindo uma vacina, e não estou pedindo qualquer vacina. Eu creio que você, como eu, estamos pedindo uma vacina eficaz, segura. Então deixe que venha uma vacina eficaz e segura. E não entremos como alguns estão entrando, sendo dominados por um sentimento, às vezes, de medo, e dizendo, eu não vou me vacinar. Meu irmão, se eu estou orando, pedindo uma vacina, eu creio que Deus nos dará a melhor vacina. Eu estou pedindo ao Senhor a solução de todas essas coisas. Então, vamos ter bom senso, vamos ter prudência, vamos ter fé e coerência. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar a vida de todos os seus filhos. Nós queremos te pedir que o Senhor proteja e guarde a cada um dos teus filhos e a todos os nossos. Que o Senhor blinde a nossa vida, que guarde a nossa casa, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, nos abençoe e nos dê a paz. Que Deus nos faça prosperar em todos os nossos caminhos. E eu peço que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.